Olá pessoal, do último vídeo que foi feito falando lá da possibilidade de se falar com a ISS, surgiram algumas dúvidas. Duas delas bem interessantes, tá? E nós vamos tratar delas aqui. Mas antes, o pessoal que está aí assistindo, quiser deixar um like e tudo, é interessante pra gente, tá? A primeira dúvida é: se eu não quiser falar com a ISS, se eu quiser só ouvir, assistir a ISS, eu também preciso da documentação? Eu preciso ser radioamador? Eu preciso ter o rádio homologado? Eu preciso ter uma licença de estação? Gente, vamos lá. Nós vamos falar da legislação brasileira. Em outros lugares do mundo eu não sei. Mas no Brasil não tem nada que impeça você de ouvir, tá? Então fazer a rádio escuta do que está sendo dito pela ISS ou pelas repetidoras de rádio amador que estão lá não é problema nenhum, pode ser feito. O que não pode é falar. Com relação a rádio homologado, o correto é você ter o rádio homologado, indiferente se você vai falar ou ouvir. O rádio em desacordo sem homologação, ele é passível de apreensão. Ele é passível de você perder o equipamento, tá? Então, com relação a isso, tendo o rádio homologado, pode ouvir. Ah, mas eu não sou radioamador. Não tem problema. Se você não é um radioamador, se você não tem a licença, você pode escutar do mesmo jeito. O que você não pode é interferir. Apertar o botão de PTT, que é o push talk, né, o botão que aciona a emissão de sinal e tentar falar. Se você fizer isso, você está infringindo a legislação. Porque para falar você precisa ser um radioamador licenciado, ok? Então é uma questão que não é só para a ISS, tá? Eu posso ouvir comunicação aérea, torre de aeroporto com as aeronaves? Posso, você não pode intervir. Intervindo é crime, ok? Posso ouvir comunicação da polícia, do bombeiro, do SAMU, outros órgãos de segurança pública? Posso. Dificilmente você vai conseguir hoje porque está tudo digitalizado, então existem codificações que dificultam, mas se você conseguir um sinal ainda aberto, você pode ouvir sem problema nenhum. O que você não pode é apertar o botão e transmitir nessas frequências. São frequências restritas àquele tipo de serviço. Assim como tem frequência restrita para rádio amador, que só o rádio amador pode falar, existem frequências para serviços de segurança, para serviços públicos, rodovias, pedágio, SAMU, e isso são frequências específicas para eles. Então você precisa ter a licença para falar nessa frequência. Não tendo, você vai estar fazendo uma contravenção, um crime ali, ok? Então não faça isso. Ah, mas eu posso perder o rádio? Pode. Pode, e a Anatel funciona bem com relação a isso. É a segunda parte que nós vamos falar daqui a pouco. Com relação a essa questão da frequência, nem o próprio radioamador. O radioamador ele tem classe C, B e A. Tem frequências, né, espectros de frequência para todas as classes, para classe C, B e A, para classe B e A, classe A. Então cada um tem a sua frequência. Ah, eu tenho a frequência de serviços públicos, para telecomunicações. O radioamador não pode interferir. Serviço de segurança, o radioamador também não pode interferir. Ok? A outra situação que é muito pedido aqui, que o pessoal comentou bastante, é a questão de como se faz o rastreamento de um sinal. Como que a Anatel acha? Gente, é muito simples, tá? As antenas, a gente tem vários tipos de antenas, tá? Até a gente pode mostrar algumas aqui no canto. Esses vários tipos de antenas, ela pode emitir sinal para todos os lados, para dois lados, ou ser direcional para uma única direção, ok? Dessa forma, se você tem uma outra antena e você vai verificando que direção está o sinal, de forma bem grosseira, né? Que direção está o sinal, você consegue saber a direção onde esse sinal está e ir afunilando isso até chegar na origem. Algumas
Algumas transmissões são mais difíceis, por exemplo, ondas curtas. Se eu trabalho com ondas curtas, é um tipo de onda que ela vai subir, ela vai refletir na ionosfera. Por isso que o rádio de ondas curtas ele atinge uma distância muito longa, porque ele vai refletindo na ionosfera. Ele vai fazendo a curva e refletindo na ionosfera. Então, às vezes o sinal está muito distante. É difícil você chegar nessa origem, mas não é impossível. Tanto que na Segunda Guerra Mundial, a resistência, principalmente a resistência francesa, tentava falar com Londres usando esse tipo de equipamento. E os nazistas tentavam, né? A Alemanha tentava e conseguia muitas vezes localizar de onde vinha. Então existem equipamentos. Não é tão simples, mas dá para fazer. Se eu pego ondas médias, já fica mais fácil, porque eu consigo verificar que numa distância, num raio de distância menor. Quando eu pego o VHF e o UHF, que praticamente a transmissão desse sinal ele é feito em ondas, mas ele vai quase que direcional em linha reta, ele não vai refletir em ionosfera e nada, se torna muito mais fácil, porque ao lado que a antena captar, você vai seguir aquele sinal. E aí você vai afunilando, né? Vai fazendo uma triangulação, e dessa triangulação você consegue chegar até onde você tem um possível sinal. E ali você vai afunilar a antena, alguém com rádio, você localiza. Não é difícil, tá? Para vocês terem uma ideia, é o mesmo sistema que se faz hoje em aeroportos, tá? Por quê? Porque os aeroportos, eles têm... todo mundo já viu aquele farol antigo, né? O farol para navios. Ele direciona a luz para um lado. E praticamente todo aeroporto, ele tem hoje um sistema de rádio que ele emite um bip. Ou um código Morse, né? Um código ali. E a aeronave ela vai sabendo que direção que está. Então ela consegue se orientar para chegar no aeroporto. Com o navio é a mesma coisa. Os navios mais modernos, né, da atualidade hoje, além dos faróis luminosos, você também tem o farol de rádio que direciona o navio para chegar no porto. E numa escala menor, todo mundo já deve ter visto aquelas reportagens de rastreamento de onça, de outros animais, que você tem os biólogos lá com um equipamento e uma antena na mão procurando. Essa antena na mão, ele está direcionando para onde está vindo o sinal. Direcionando onde está o sinal, ele consegue ir na direção do bicho, que geralmente tem uma coleira no pescoço, ou na pata, em algum outro lugar, com um dispositivo de irradiante de sinal. Então ele vai mandando sinal de rádio, e essa antena consegue captar e ele saber de onde está vindo para onde está indo. Ele consegue localizar o animal no meio da floresta, né, no meio do cerrado, independente do lugar. Então é o mesmo processo, tá? E para quem diz que não se perde rádio, o Brasil tem diversos defeitos em vários órgãos públicos, mas a Anatel funciona. Geralmente ela vai atrás de denúncias, tá? Ela não vai sair por aí, não tem uma pessoa que sai procurando, mas ela vai atrás de denúncias. Então quando você fica apertando o teu botão, muitas vezes sem ideia do que está fazendo, principalmente quem não é credenciado, muitas vezes está invadindo outra frequência de sinal, um sinal que alguém está usando de forma legal, seja comunicação, telecomunicações, seja controle de rodovia, serviços de segurança, serviços públicos, ou até mesmo radioamador. Existindo a denúncia que está atrapalhando, ela vai atrás. Ela indo atrás, ela consegue rastrear. E é frequente a gente encontrar a notícia de gente que perdeu rádio, gente que está sendo processado por causa disso. Entrem no Google e pesquisem. Processo judicial, radioamador, equipamento de rádio, radioamador, rádio clandestino. Você vai ver um monte ali de processo judicial, tá? E alguns frequentes, notícias de apreensões, coisas assim. Tudo frequente. Então, toma bastante cuidado com isso, ok?